Todos, hoje vamos trabalhar com o primeiro teorema de isomorfismo e os outros também, né? Vamos começar com este aqui. E antes de demonstrar, gostaria de pedir para deixar seu like, né? Além de visualizar o vídeo, deixar seu like ajudaria muito. E claro, comentários sobre o que gostariam que eu falasse ou talvez coisas que eu poderia melhorar são sempre bem-vindas. Bom, temos um homomorfismo de grupos de G em K, ok? De núcleo H. O núcleo do homomorfismo vamos denotar por H, ¿no? Se chama primeiro teorema de isomorfismo porque este homomorfismo F ele vai definir um isomorfismo entre o quociente e a imagem de F, tá? Por quê? Porque esta função que está aqui, que vai ser um homomorfismo de grupos, tem como núcleo um único elemento, certo? Porque G cocientado por A é um conjunto de classes laterais, H é uma das classes laterais, em particular se trata do elemento neutro do quociente. E isso implica que se o núcleo do homomorfismo que estamos chamando de F barra contém só elemento neutro, então esse homomorfismo é um homomorfismo injetor. E segunda coisa, a imagem desse novo homomorfismo que estamos criando a partir de F é igual à imagem de F. A imagem de F barra é igual à imagem de F. Isso implica que, justamente, F barra vai ser um homomorfismo injetor. E se olharmos ele como um homomorfismo do quociente na imagem de F, vai ser também sobrejetor, ou seja, vai ser um isomorfismo. Então, um homomorfismo F qualquer dessa forma vai definir um isomorfismo entre estes dois grupos aqui. Tá? Lembrando que o núcleo de um homomorfismo é sempre normal, um subgrupo normal do grupo dado. Por isso que podemos falar do grupo quociente aqui. Bom, para provar que temos um homomorfismo de grupos, primeiro devemos provar que está bem definido. Ou seja, lembrem que uma classe lateral depende do representante. No caso aqui, se temos um elemento A em G, A vezes H é uma classe lateral onde A é um representante. Mas essa classe lateral pode ter qualquer outro representante que está dentro da classe. Dessa forma, se eu tenho dois elementos ou dois representantes A e B da mesma classe lateral, em princípio que eu escolha A ou B para representar essa classe lateral, o resultado deve ser o mesmo. Ou seja, isto aqui deveria ser igual a isto aqui. Ou seja, temos que provar, na verdade, que f de A é igual a f de B. Se a gente conseguir provar isto, dado isto, então a função sim está bem definida. É a primeira coisa que devemos fazer, porque se trata de um homomorfismo que estamos criando a partir de um grupo quociente. E a imagem do homomorfismo depende do representante que peguemos em cada classe lateral. Se mudarmos o representante, o resultado deveria continuar sendo o mesmo. Esse é o significado de ser uma função bem definida. Bom, vamos lá. Lembrem que significa que A vezes H seja igual a B vezes H, que as duas sejam na mesma classe lateral. Isso você pode escrever como dizendo que A está na classe do B, o B está na classe do A. Por exemplo, B está na classe do A, ou seja, existe um Hzinho em H, tal que podemos escrever como B igual a A vezes H. Em outras palavras, se eu multiplico por A menos 1 à esquerda, vamos obter A menos 1 vezes B igual a H. Sabemos? Não precisamos disso, na verdade, né? Vamos já calcular direto.
A partir de aquí ya podemos calcular que f de b va a ser igual a f de a. ¿Por qué? Es simples. F de b é igual b é igual a vezes h F é um homorfismo de grupos por definição. H está no núcleo, certo? H é um elemento de H maiúscula, então F de H minúscula é o elemento neutro. Por quê? Porque definimos H como sendo o núcleo de F. Então, conseguimos o que queríamos provar. F de B igual F de A. Segunda coisa que devemos provar é que homomorfismo é que se trata de um homomorfismo de grupos. Então tomamos dois elementos, duas classes laterais no quociente e calculamos f barra de AH vezes BH, certo? Do produto de ambos. Aqui eu não posso simplesmente escrever pela definição, porque para utilizar a definição preciso de uma classe lateral específica. Aqui duas classes laterais, o produto de duas classes. Mas sabemos que classe é essa. Sabemos que o produto de duas classes laterais é a classe lateral do produto de dos representantes. Isto foi definido como sendo f de A vezes B. F é um homomorfismo, então podemos escrever desta forma. E por definição, f de A é igual a f barra de AH e f de B é igual a f barra de BH. Ou seja, f barra é um homomorfismo de grupos. Certo? Então isso significa que esta função que a gente definiu aqui é realmente um homomorfismo de grupos, porque f é um homomorfismo de grupos. E está bem definido, porque não importa qual representante eu pego de classe, não importa qual representante eu pegue da classe, o resultado vai ser o mesmo. Bom, agora devemos provar estas duas coisas. Bom, como já expliquei, se eu consigo provar essas duas coisas, isto aqui já está provado, obviamente. Né? Por quê? Porque f barra é um homomorfismo injetor, caso consigamos provar isto aqui. E a imagem de f barra, como é igual à imagem de f, se eu restringo o codomínio para ser imagem de f, este novo homomorfismo aqui vai ser sobrejetor, ou seja, vai ser um isomorfismo. Então as únicas coisas que eu devo provar são estas duas que estão aqui. Bom, quer de f igual a h. Provemos isso. Ou seja, que tem só um elemento, né? Obviamente, a gente tem que isto está contido aqui. Sempre. O elemento neutro sempre faz parte do núcleo de um homomorfismo, né? Por quê? Porque f barra de h, né? Podemos escrevê-lo como dessa forma, né? Digamos, este aqui é o elemento neutro de G, né? E o seu resultado é o elemento neutro em H, certo? Bom, agora temos que procurar o contrário. Seja uma classe lateral que está no núcleo do homomorfismo F barra. Isto é que f barra de A vezes H é igual ao elemento neutro de H, certo? Mas por definição, f barra de A vezes H é igual a f de A, a definição de f barra. Ou seja, f de A é o elemento neutro. Então A está no núcleo de f. Eu escrevo quer, né? A está no núcleo de f, que é H.
E se A pertence a H, A vezes H é o próprio H. Porque, lembrem, A vezes H, o que é? É A vezes todos os elementos de H. Se A está em H, então multiplicar H por um dos seus elementos, estou simplesmente permutando a ordem em que eu escrevo esses elementos, né? Multiplicação por um elemento dentro do grupo vai dar uma permutação desse grupo. Por isso que A vezes H é o próprio H. Certo? Bom, é isso. Prova que um elemento no núcleo só pode ser H. Ou seja, o núcleo possui um único elemento. Como o homomorfismo tem como domínio um grupo quociente, este elemento é um elemento do grupo quociente, uma classe lateral, que no caso é a classe lateral do subgrupo, ou seja, o elemento neutro do grupo quociente. Resta provar que a imagem de f barra é igual à imagem de f. Isso é praticamente óbvio, né? Tomamos, digamos, seja B um elemento de imagem de f bar. O que significa isso? Que existe um elemento AH no quociente, tal que f barra de AH é igual a B. Mas a gente sabe que f barra de AH é, por definição, f de A. Ou seja, f de A é igual a B, onde A é um elemento de G. Certo? Porque isto é uma classe lateral. Como escrevemos a classe lateral? Um elemento de G vezes o subgrupo. Ou seja, em outras palavras, estamos dizendo que este B é a imagem do elemento do grupo G. E vice-versa. Se a gente toma B um elemento de imagem de F, então isso quer dizer que existe um elemento A em G, tal que f de A é igual a B. Logo, o que acontece com f barra da classe lateral desse elemento A? Por definição, isto aqui é f de A, que é B. Ou seja, B é a imagem de um elemento pela função f bar. Ou seja, B pertence à imagem de f bar. Esta primeira afirmação que está aqui prova que a imagem de f barra está contida na imagem de f. Esta segunda afirmação, que a imagem de f está contida na imagem de f barra. Portanto, imagem de f igual imagem de f barra. E isso prova tudo que nós queríamos demonstrar.